serviço de oncologia, nos associamos ao serviço de hematologia. Eu criei a disciplina de oncologia da graduação, depois criei a residência de oncologia do Hospital das Clínicas. E depois de velho, eu passei por várias, dentro da oncologia, fiz um mestrado de ginecologia, trabalhei com câncer de colo de útero, depois eu fiz um doutorado em gastro, trabalhei muito com câncer gástrico, e depois de velho, como a genética começou a entranhar dentro da oncologia, eu fiz um pós-doutorado em genética aqui no ICB, professora Ana Lúcia Brunialti, e comecei a trabalhar com oncogenética, oncogenômica, oncologia de precisão, e hoje praticamente é o que eu faço no meu dia a dia. Então é uma honra muito grande estar aqui, e fica muito fácil de dar minha aula, porque eu fui antecedido pelo Dr. Alexandre, pela doutora Juliana. Várias das coisas que eu vou falar daqui já foram faladas, então fica muito mais fácil para mim. Eu acho que a gente pode ser bastante ágil aqui. Então o que eu vou tentar mostrar para vocês é o papel que a oncologia de precisão adquiriu no dia a dia do oncologista. Então, em tempo recorde, para vocês terem uma base, nós montamos o laboratório, resolvemos criar uma clínica integrada de oncologia de precisão, usando a ferramenta do laboratório, em 2016. E de lá para cá, muita coisa aconteceu e a gente tem que estudar todo dia, o dia inteiro. Eu quase que estudo 3 horas por dia, inclusive, ou principalmente domingos e feriados, e não consigo ainda pegar a quantidade de evolução, né? A quantidade de atualização que nós temos. Então, antigamente existia uma separação, né? A oncogenética ficava muito distante, ela era muito restrita ao geneticista. Então, aquelas detecções das síndromes hereditárias, aquelas mutações, elas eram empregadas muito em aconselhamento genético, em rastreamento, mas ela não tinha aplicação no tratamento. E aí, quando nós começamos a perceber que existiam mutações, que o Dr. Alexandre falou muito bem, que são alvo terapêutico, a gente descobriu que independia dessas mutações serem tumorais, ou seja, serem somáticas, ou serem hereditárias, elas respondem da mesma forma. Então houve o quê? Um imbricamento da oncogenética, que trabalha basicamente com DNA germinativo, com a oncologia, ou a oncogenômica, que trabalha com tumor, com células somáticas. Independentemente de serem colhidas no tecido tumoral ou no DNA circulante, como a doutora Juliana falou. Então hoje a gente imbricou as duas coisas, juntamos a oncogenética com a oncogenômica, esse diagnóstico, essa análise, ela se presta para diagnóstico, para prognóstico, para estratificação de risco. A gente tem as assinaturas genômicas que vão determinar se pacientes precisam ou não, por exemplo, fazer quimioterapia ou algum tratamento específico. A gente vai entender a doença residual mínima, vamos utilizar esses biomarcadores para tratar os pacientes, tratamento alvo, tratamento direcionado, e eventualmente detectar resistências secundárias, etc. Então isso tudo a gente joga num balaio só, e hoje a gente chama de oncologia de precisão, que é basicamente o meu dia a dia, é onde eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando. Então basicamente a gente se serve de um dogma geral, né, que são genes alterados que vão ser transcritos para RNAs alterados, que vão gerar proteínas alteradas e, consequentemente, vias de tradução de sinais diferentes das usuais. Então, nós podemos lançar a mão tanto do nosso genoma, quanto do nosso transcriptoma, quanto do nosso proteoma, e, eventualmente, até de fatores epigenéticos associados, como metilação, acetilação, para poder usar isso a nosso favor, inclusive terapeuticamente. Então, hoje é importante para nós estudar o genoma, estudar o exoma, que basicamente são as porções exônicas que fazem transcrição para RNA e geram aminoácidos, o transcriptoma em si, ou seja, a sequência de RNA, a proteômica, né, a metabolômica, e a epigenômica. Hoje a gente tem trabalhado cada vez mais com metilação. Então isso basicamente é um dogma que faz com que tudo que eu falar daqui para frente vá fazer sentido para vocês. Então, é lógico que a gente tem alterações cromossômicas, a gente tem grandes deleções, duplicações, inversões, inversão robertsiana, etc, etc, mas tudo isso vai alterar o quê? A função do gene. Então, nós temos os genes normais, a gente pode ter, como a doutora Juliana falou, ganho do número de cópias, isso geralmente aumenta a função desse gene, aumenta a expressão desse gene,
Eventualmente você pode ter redução do número de cópia também, isso pode alterar negativamente. Você tem substituições, além de inserções e deleções, isso pode fazer com que aquele gene ganhe função ou perca função, e você pode ter, basicamente, os rearranjos, que são feitos através de fusões. Essas fusões podem determinar ganho de função ou perda de função. Então é importante para nós termos todas essas alterações em mãos como ferramenta diagnóstica. Para quê? Porque a gente pode usar essas situações, primeiro, para detectar, e segundo, através dessas situações, a gente saber se isso vai gerar algum transtorno de função que possa nos beneficiar, por exemplo, terapeuticamente, ou maleficamente, porque essas alterações podem ser hereditárias, como a Juliana falou, e a partir daí, aquele gene desfuncionalizado, ele perde a sua função, e uma das catástrofes que isso pode causar, dentre várias doenças, é a incidência de câncer, né? Então, nós vamos gerar síndromes hereditárias, e hoje a gente tem um aconselhamento genético que a gente faz, eu sou oncogeneticista, trabalho com isso, e isso vai nos ajudar bastante. Então, essas vias de transdução de sinais já foram muito faladas, hoje a gente usa várias dessas vias, a gente detecta essas alterações e usa drogas para poder bloquear de alguma forma essas vias. Geralmente, quando a gente usa o tirosina quinase, a gente bloqueia a energia, porque a gente inibe a fosforilação, então não tem ATP, essa via bloqueia, e a gente impede, então, a duplicação e a perda da apoptose. Então, essas são as inúmeras, os alvos que a gente já tem e as inúmeras drogas que a gente trabalha. Eu não tenho como falar de uma por uma. Só quero falar para vocês que quando eu comecei a dar essa aula, isso há 7, 8 anos atrás, essas linhas aqui eram no máximo 10. Olha onde eu não tenho mais espaço. Então, a cada mês ou cada 2, 3 meses, eu tenho que botar mais uma linha aqui. Então, vocês vejam o tamanho que isso aconteceu. Então, como o doutor Alexandre falou, a gente saiu do tratamento burro, convencional, que ataca a célula normal e a célula doente, para um tratamento inteligente. Ou através de drogas-alvos, ou a própria imunoterapia, que hoje também a gente tem critérios genômicos, para saber se aqueles tumores são mais ou menos sensíveis. Então, a gente está saindo daquela fase que foi a medicina que eu aprendi aqui, na UFMG, em que a gente classificava o tumor apenas histopatologicamente e geograficamente, né, morfologicamente, de onde que ele vinha, por uma classificação molecular. Muitas vezes essas alterações, elas ocorrem mais de um tumor. Então hoje é lógico que é importante a gente classificar histopatologicamente, mas é importante a gente classificar molecularmente, porque isso aqui pode determinar a vida ou a morte daquele paciente através de uma terapia bem direcionada. Então, essa geleia geral virou a medicina de precisão, que não é só na oncologia, hoje qualquer especialidade, ela tem a sua parte de precisão. Predição de doença, prevenção direcionada, identificação precoce da doença, diagnóstico precoce, rastreamento, diagnóstico mais preciso, intervenções direcionadas, isso não só no tratamento sistêmico, na radioterapia, eventualmente até no tipo de cirurgia, por exemplo, as cirurgias redutoras de risco, mastectomias profiláticas, tiroidectomias profiláticas, gastrectomias profiláticas, salpingofarectomias profiláticas e com resultados mais eficazes. Então, a medicina de precisão, gente, ela virou um monstro, né? Eu estudo isso aqui o dia inteiro, não dou conta de estudar, porque não é só a minha genômica, que é a minha especialidade, mas tem imagem molecular, tem a parte de medicina regenerativa, tem a questão do biobanco, tem o microbioma, que é fantástico. Hoje a gente sabe o papel da nossa microbiota na modulação, inclusive, de respostas terapêuticas. Não só a imunoterapia, mas também a terapia-alvo. A bioinformática, os painéis multiômicos, transcriptômicos, genômicos, exômicos, proteômicos, metabolômicos, epigenômicos. Então, tudo isso forma essa geleia geral, que é a medicina de precisão. E vocês falam, puxa vida, isso deve estar longe do dia a dia do oncologista, devem ser poucas vezes que você acha um alvo e acha uma droga. Não. Hoje, esse é um estudo chamado Predict, que mostra que já 50% dos tumores em geral, você consegue achar um marcador, pelo menos um, para o qual exista uma droga aprovada. Então nós já chegamos à metade dos pacientes. Tá? E essa é uma publicação de 2 semanas atrás, um pouquinho mais, 8 de julho, da Nature Reviews, em que mostra que no ano passado, em 2021,
praticamente 2/3 das drogas, de todas as drogas aprovadas para o FDA, elas, direto ou indiretamente, tiveram um marcador baseado em genômica, baseado em genética. Então, vocês vejam a importância da genética na vida do médico em geral. Tá? Então, daqui mais um tempinho, nada mais vai ser feito sem essa ferramenta. Então, eu não vou falar, a Juliana já falou, o NGS deu um impulso enorme. Eu sou de uma geração pré-NGS, né? Então, eu assisti ao desenvolvimento do NGS, começando com sangue e passando para o NGS. Hoje a gente tem NGS de hotspots, a gente analisa locais específicos, né? Ou o genoma inteiro, a gente consegue fazer o germinativo, consegue fazer o somático. Existem painéis pequenos, que a gente pode fazer por FISH, por PCR, né? Como a Juliana falou. Quando você quer um marcador isolado, um ALK, um EGFR, um ROS, você tem painéis intermediários, por exemplo, 12 genes, você tem painéis médios de 40 a 50 genes, e você tem grandes painéis com mais de 500 genes, como é o Foundation, por exemplo, em que além da informação da alteração gênica, ele te dá se há excesso de microsatélites, isso é um marcador para imunoterapia, se tem alta carga mutacional, qual é a carga mutacional, isso dependendo da situação, bem analisado também, é um marcador ou não para imunoterapia. E como o doutor Alexandre falou e a doutora Juliana, pulmão foi um exemplo clássico, né? Então hoje a gente tem vários biomarcadores obrigatoriamente testados em pulmão, e para esses biomarcadores, GFR, ALK, ROS, MET, BRAF, N-TRAC, Carraja G12C, nós participamos do desenvolvimento de uma droga chamada sotorasib, que é específica para o G12C. Então, através desses biomarcadores, você tem tratamentos bastante eficientes que dão taxa de resposta, ou seja, remissão de tumor de mais de 50%, ordem de mais de 50%. E muitas vezes respostas duráveis, que duram mais de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Eu sou de uma geração que um paciente com câncer de pulmão sobrevivia 7 meses, 8 meses, em média, né? Só que a coisa não é tão bonitinha assim, o Alexandre chegou a comentar. Então as vias, elas não são fiéis, fidedignas. Então não tem um receptorzinho com o seu acoplamento da sua proteínazinha com a via de sinalização. Na realidade existe hoje uma teoria, que é a mais aceita, que é a teoria da promiscuidade, ou do modelo combinatorial. Então na realidade esses receptores formam heterodímeros, eles se comunicam entre si. Então, muitas vezes você bloqueia um, mas faz um bypass, faz um curto-circuito através de um segundo e um terceiro. Então, isso aqui vira uma bagunça. Então, provavelmente no futuro, para aumentar a eficácia do tratamento, a gente vai ter que bloquear mais de uma via, porque elas são promíscuas entre si. Tá? Então, nós temos as análises de DNA, as análises exômicas, por exemplo, GFR, BRAF, Carras. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de análise de RNA, geralmente fusões, por exemplo, ALK, ROS1, N-TRAC, e muitas vezes análises proteômicas. Às vezes é simples, uma imunistoquímica resolve, mas hoje a gente tem técnicas de proteômica extremamente complexas, como a espectrometria de massa, por exemplo, que tem cada vez entrado mais no nosso circuito. E com isso, então, a gente consegue detectar vários tipos de alterações gênicas, que sejam mutações com ganho de função, que sejam fusões, que seja instabilidade do microsatélite, em que a gente consegue dar medicamentos que sejam mutações intrônicas e não exômicas, que a gente consegue dar medicamentos extremamente eficientes e consegue, então, fazer com que esse paciente tenha uma sobrevida bem mais dilatada, com qualidade de vida e com duração de respostas. Tá? Então, o NGS, ele revolucionou o nosso dia a dia, o nosso trato da oncologia. Por quê? Porque ele tem uma excelente sensibilidade e especificidade, tanto para a substituição, tanto para a inserção da eleição, como a Juliana mostrou, avaliação do número de cópias, e para a fusão de genes. É uma sensibilidade que ultrapassa 95%. Então isso é bastante importante para nós, tá? Então tem painéis complexos, como o Foundation, por exemplo, tem painéis um pouco mais limitados. Então o oncologista não tem que fazer um painel desse tamanho para todo mundo. Isso depende muito da personalização da indicação. Esse é um painel que a Juliana comentou, que nós desenhamos, nós publicamos isso, não lembro em que ano, 2018, né? Acho que 2018, que é um painel bastante completo. Ele tem, vamos dizer assim, o feijão com arroz do que a gente precisa hoje para poder detectar um alvo terapêutico. A gente tem trabalhado muito com esse painel chamado OncoAlvo. Tá? Tá aqui, 2018. Chama OncoTarget ou OncoAlvo.
E a gente tem alguns exemplos de como é que esse painel funciona. Então aqui basicamente é uma paciente com 49 anos, um adenocarcinoma de pulmão, células em anel de Sinnett, isso já chama atenção, geralmente essa histologia mais próxima de ALK, era uma paciente não fumante, e aí nós achamos no painel onco-alvo dela algumas coisas que não tem muita importância, ela tinha uma mutação de Carras G12D, mas nós achamos uma fusão de ALK. Esse gene aqui, STRN, ele se fundiu com ALK. Quando há essa fusão, há um ganho de função do gene ALK. E a partir daí, então, essa paciente pode ser tratada com uma terapia anti-ALK. E a gente tratou com uma medicação chamada Lectinib, e a paciente teve uma resposta praticamente completa e durável, coisa que eu não via quando eu era oncologista da década de 90. Tá? Aqui um outro caso rápido, um paciente não fumante, também com câncer de pulmão, estágio 4, ele tomou quimioterapia com imunoterapia, progrediu, e nós então detectamos uma mutação de MET. Vocês percebam que é uma mutação intrônica, ela houve, não estou vendo direito aqui, houve uma troca de uma guanina para uma adenina numa posição, tem um mais um aqui. Então o que significa esse mais um? Do 5' para o 3', ele entrou para dentro do intron. Então a gente tem os exons, as trincas que codificam o RNA, que transcreve RNA e codifica aminoácido, e tem os introns que não codificam nada. Quando eu comecei a fazer genética, existia gente que falava o intron não serve para nada, chamava de lixo. Gente, os introns são extremamente importantes. Para que haja a fusão dos aminoácidos, a composição da proteína, os introns têm que sair fora. Se eles não saem fora, você não consegue juntar os aminoácidos. Então, o intron ele tem uma propriedade de modulação gênica, de modulação de expressão gênica. Ele modula a expressão gênica. Então, se você tem uma mutação intrônica, ela pode ser uma mutação deletéria no sentido de alterar a função daquele gene. Então, essa mutação no intron 14, chamada splice 14, ela é uma mutação intrônica, ela é uma mutação do sítio splice, ou seja, ela cria um splice alternativo. O splice é onde tem a junção ali do intron com o exon, é uma emenda, e a partir daí, isso faz com que esse gene ganhe função. Quando ele ganha função, o MET, não sei se vocês conhecem bem a fisiologia do MET, mas o MET é um gene que codifica uma proteína que é um fator receptor hepatocítico. Essa proteína é extremamente importante na gênese e na manutenção tumoral. Então, quando você tem uma mutação dessa natureza do gene MET, o receptor não se degrada. Então, isso ocorre um ganho de função. Então, como é que você trata isso? Você trata com droga anti-MET. E aí a gente descobriu para essa paciente um uso compassivo de uma droga anti-MET chamada capmatinib. E ela tomou, teve uma excelente resposta, uma paciente já refratária à imunoterapia e à quimioterapia. Então, dentro da imunoterapia, que o Alexandre falou muito bem, o papel do geneticista ele é importante também. Porque a gente tem marcadores que vão falar que aquele tumor responde bem à imunoterapia ou respondem mal. Então, eu costumo dizer que esse brinquedo da corda, né? De puxar a corda aqui. Então, nós temos genes que ajudam, que são principalmente os genes de reparação, de reparo do DNA, por exemplo, os genes BRCA1, BRCA2, de recombinação homóloga, o TP53, o poli, o POLD, e tem genes que atrapalham. Então, mutação de STK11, LKB1, do Carras, do TAP1, do BZM, do JAK1, JAK2, são mutações que a gente sabe, opa, esse tumor vai responder menos à imunoterapia. Então, a gente ajuda, inclusive, nisso também, tá? Aqui um outro exemplo, um paciente não fumante com adenocarcinoma de pulmão, estágio 4, resistente a pembrolizumab. Achamos uma mutação igual ao do Alexandre, uma mutação de RP2. Essa é uma mutação do exon 20, tá? É a famosa V842I. Então, nessa mutação, essas mutações do exon 20 do RP2, elas provocam um ganho de função. Então, esse ganho de função pode ser antagonizado por terapia anti-HER2. Então, aqui foi usado, na época a gente não tinha o deruxtecano, a gente usou trastuzumab, pertuzumab e paclitaxel, off-label, e o paciente respondeu. Tá? Hoje a gente trataria com deruxtecano. Aqui, rapidamente, um caso, uma paciente jovem, 39 anos, uma segunda opinião, a mãe tinha câncer de ovário aos 58, a tia tinha câncer de mama, tudo para ter uma síndrome hereditária,
Ela teve um carcinoma de tubo uterino, seroso, de alto grau, diagnóstico 4 anos, fez uma carcinomatose peritoneal, foi tratada com vários ciclos de quimioterapia, não respondeu, depois progrediu, e aí veio para nós. Ela tinha uma pesquisa de BRCA1 e BRCA2 no sangue, ou seja, germinativa, negativa, olha que interessante. E aí eu fiz um painel somático, eu fui buscar a mutação no tumor. Nem toda mutação no tumor, ela é germinativa, ela pode ser somática, e responde também, né? E eu achei uma mutação somática. Por que eu sei que ela é somática? Porque a fração alérica ela baixa, e ela foi negativa. Eu pesquisei essa mutação na saliva e ela veio negativa. Então ela tem uma mutação somática de BRCA2, é uma troca de uma glutamina, é um stop codon. Então houve um códon prematuro de parada e lá na posição 984 a glutamina parou, dali para frente nenhum aminoácido foi sintetizado, foi transcrito, foi codificado. Então, essa proteína ficou pela metade. Então, esse gene se desfuncionalizou. Essa mutação é somática, ela não é germinativa. Entretanto, a gente tratou como se fosse, a gente deu um inibidor de PARP e ela teve resposta. Tá? Então, esses grupos de genes chamado recombinação homóloga, hoje eles são importantíssimos. Por quê? Porque a gente pode, quando eles estão desfuncionalizados, ou por mutação, ou por metilação, mutação germinativa, mutação somática, monoalélica, bialélica, a gente interpreta que não tem uma boa recombinação homóloga. Então, para esses casos, esses são vários genes, eu não vou poder entrar em detalhe, hoje são pelo menos 16, a gente sabe que são muito mais, eles funcionam como engrenagens no relógio. Então, quando eles estão desfuncionalizados por qualquer motivo, você perde a recombinação homóloga. O que é a recombinação homóloga? Você tem 2 alelos e você tem esses genes. Então, quando a gente sofre ruptura o tempo todo da nossa fita de DNA, então formam buracos. Então, quando o buraco forma num alelo, esses genes são extremamente inteligentes. Eles percebem que tem um buraco no alelo, o que eles fazem? Eles vão lá no outro alelo que não está com um buraco, mas eles não sabem o que foi perdido, eles não conseguem lembrar da sequência nucleotídica. Então eles vão lá no alelo, a gente tem idênticos, né? São um processo de homologia. Então lá no alelo normal, eles fazem a leitura do buraco. E aí conseguem sintetizar, a gente tem uma série de enzimas polimerases que ressintetizam aquela sequência. Então eles conseguem consertar aquele buraco que é formado. Então esses são os genes de recombinação homóloga. E a gente tem conserto enzimático, através de enzimas, chamada PARP, e o conserto através das proteínas gênicas. Então, o que essas medicações fazem? Elas pegam uma célula que tem já o componente genético danificado e bloqueiam a enzima. Então, se você tem uma célula normal, a enzima está funcionando e o gene está funcionando. Então, repara, a célula tumoral não morre. Se você tem só uma mutação, mas a via enzimática está normal, através da via enzimática há o reparo. Então o eletricista vai consertar o disjuntor. Ele tem um alicate e uma chave de fenda. Você tira o alicate, ele conserta com a chave de fenda. Num paciente que você só dá inibidor de PARP, mas ele não tem deficiência genética, ele consegue reparar também. Você tirou a chave de fenda, ele consertou com o alicate. Agora, se você arrancar o alicate e a chave de fenda, ele não conserta mais. Então, quando você tem uma célula que tem mutação do sistema de recombinação homóloga com perda de função, e você bloqueia a via enzimática, a célula tumoral não repara, ela entra em apoptose. Então, é por isso que esses tumores regridem quando você dá inibidor de PARP. Isso funciona para mama? Funciona. Funciona para pâncreas? Funciona. Funciona para ovário? Funciona. Funciona para próstata? Funciona. Onde tiver mutação de BRCA ou de outro gene, vai funcionar. Tá? Aqui no outro caso rápido, é um uso em próstata, um paciente polirrefratário com PSA em elevação, e aí não tinha mais o que fazer. Eu sou o rei das segundas opiniões, né? Não tem mais nada para fazer, vai lá no André Murat, vê se tem alguma mágica para fazer. E a gente achou no tumor dele essa mutação de BRCA2. É uma glutamina terciária também, olha que coincidência. Houve um stop codon aqui. Então esse gene desfuncionalizou. Só que eu pesquisei essa mutação na saliva e ele tinha. Então essa mutação era germinativa, que eu encontrei no tumor. Eu encontrei na saliva primeiro, eu confirmei na saliva. Tá? Ele tomou olaparib, foi um dos primeiros pacientes a tomar, ele entrou, eu acho que num acesso expandido, e teve uma resposta parcial. Aqui um caso de uma menina de 20 anos, que tinha um tumor raríssimo,
que antigamente era chamada hemangiocrocitoma, hoje ela é um tumor, tem um nome diferente. Ela foi tratada com, ela tinha um tumor aqui na região cervical, um tumor, como eu disse, bastante raro. Tinha uma linfadenogaleia cervical, os colegas tentaram vários esquemas de quimioterapia. E aí, hoje esse tumor é chamado de tumor miofibroblástico inflamatório. Então, eles pediram para avaliar esse caso e eu fiz um NGS dessa paciente. Aqui o tumor dela inicial, e olha o que eu encontrei para ela. Eu encontrei não uma fusão, aqui já é uma mutação com ganho de fusão. Eu achei uma mutação de ALK que aumenta a função do ALK. E isso é descrito nesses tumores miofibroblastos. E aí, o que eu dei para ela? Crizotinib. Ela fez uma vaquinha, uma paciente muito humilde, e ela fez uma vaquinha no Facebook, conseguiu comprar um medicamento, tomou o medicamento, teve resposta parcial. Tá? Aqui um caso de um câncer de mama, aqui já é um pouquinho diferente. Nós fizemos um sangue desse tumor para identificação de instabilidade do mixatélite. E dos 1, 2, 3, 4, 5 marcadores, 2 demonstraram excesso de mixatélites. Tá? Então ficou caracterizado que ela tinha um MSI high, ou seja, ela tinha estabilidade alta do mixatélite. Esses tumores são altamente responsivos à imunoterapia. Então essa paciente recebeu pembrolizumab como última opção terapêutica, uma paciente de uma colega lá de Brasília, e ela respondeu ao tratamento. Tá? Eu não vou poder entrar em detalhes, gente, mas microsatélite todo mundo tem. A gente usa inclusive para teste de paternidade. O que a gente não pode ter é excesso de microsatélite. O que é microsatélite? São repetições em tandem dos mononucleotídeos que a gente tem. Isso geralmente, esses microsatélites, eles não codificam, eles não formam a transcrição de RNA. Só que, quando você tem excesso de microsatélites, geralmente por deficiência de um sistema que corta o excesso, que é chamado mismatch repair, principalmente pelos genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, existem vários outros, mas quando você tem deficiência de um desses genes, você não corta o excesso de microsatélite, então você vai ter excesso de microsatélite. Isso é ruim? É, porque ele desorganiza todo o nosso sistema. Isso pode ser causado por uma síndrome hereditária, que é a síndrome de Lynch, que é a mutação hereditária de um desses genes. A gente pode detectar por imunistoquímica e por sequenciamento, ou sangue, ou PCR, ou NGS, né, que é o padrão ouro. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem excesso de microsatélite, esses microsatélites formam trincas que passam a codificar, transcrever RNA e codificar aminoácido e formar proteína. E essas proteínas são altamente antigênicas, porque elas formam neoepitopos. Então, os tumores que mais têm mutações e mutações geradoras de proteínas epitopos são os tumores com mismatch repair, com deficiência desse sistema. E olha o que acontece, eles formam mutações que a gente chama de frame shift, que mudam a matriz de leitura por causa do excesso de microsatélite. Então, isso forma excesso de neoantígeno. Isso é maravilhoso para a resposta à imunoterapia. Esse é o marcador mais perfeito que tem para tratar o paciente com anti-PD1 com anti-PDL1. Por quê? Porque nós formamos os imunos. A biópsia líquida, a gente tem uma experiência enorme com isso, há muito já, bastante. A gente começou, né, Júlia, em 2016, a trabalhar com biópsia líquida. Ela não é só a margem de rosas, tem desafios também. Falso negativo ainda é uma coisa importante, falso positivo, principalmente hematopoiese clonal, às vezes essa mutação é do linfócito ou do leucócito. A gente ainda não sabe ainda, muitas vezes, monitorar os pacientes, ter os parâmetros de validação. Uso e estratificação de risco, a gente ainda tem, apanha um pouquinho ainda. O custo precisa baixar mais. E eu acho que dá preferência no futuro para plataformas multiônicas e para single cell, para análise de célula isolada, célula única. Por quê? Porque quando você faz análise de célula única, você consegue estabelecer quais os clones você está trabalhando, enquanto que na biópsia líquida convencional, você mistura os clones todos, tá? E o uso precoce para diagnóstico precoce, isso aqui é fantástico, porque são biópsias líquidas que trabalham com assinatura metilômica. Então, eu acho que no futuro muito próximo, as nossas biópsias líquidas vão ser isso aqui. São análises de single cell com plataformas multiômicas que estudam exoma, genoma, proteoma, epimetiloma e todas as alterações, copy number, mutações, inserções, deleções. E nos Estados Unidos já está sendo comercializado essa biópsia líquida aqui, que é chamada de Gallery, que avalia o perfil metilômico. Então, ela consegue, o metiloma ele é específico para cada órgão.
E essas células circulam muito precocemente, mesmo antes dos métodos de imagem demonstrarem o tumor. Então tem situações aqui em que essa biópsia ela previu o aparecimento de um câncer de mama, um câncer coloretal, 3, 4 anos de antecedência. Então isso eu acho que é o futuro, a gente fazer rastreamento com biópsia líquida e já trabalhar o rastreamento específico baseado no que você encontrar. Isso a gente consegue graças a sequenciamento metinômico, que é uma outra aula de pelo menos umas 2 horas. Gente, obrigado, desculpa se eu falei demais, mas o assunto é muito empolgante.